É com grande satisfação que estou que aceitei este convite para moderar este webinar, pela pertinência da temática, pelos oradores que vamos ter de seguida a apresentar as suas comunicações e a pertinência face a toda a conjuntura em que estamos a viver, mesmo ainda no pós-pandemia, mas com consequências na saúde psicológica das populações e, portanto, torna-se uma temática de grande interesse para todos. Vou de imediato passar a apresentar o primeiro orador, o Dr. Jaime Ferreira da Silva, que é psicólogo, especialista em psicologia clínica e psicologia das organizações. É também presidente do Conselho de Especialidade em Psicologia do Trabalho Social e das Organizações da Ordem dos Psicólogos Portugueses, e há mais de 3 décadas de experiência em consultadoria de recursos humanos, formação, recrutamento e seleção, gestão de talento, coaching, de líderes e executivos e de equipas de management em empresas multinacionais e nacionais. Portanto, a comunicação, o título da comunicação que o Dr. Jaime Ferreira da Silva nos traz é Saúde Psicológica, Bem-Estar e Trabalho Sustentável, e, portanto, tem, de facto, estamos todos expectantes pela sua intervenção. Por favor, pode tomar a palavra. Muito obrigado, caro colega de painel. Penso que estão a ver, não é? Sim? Ok. Sim. Muito bem, ótimo. Então, boa tarde a todos e a todas. Em nome da Ordem dos Psicólogos, os meus agradecimentos por este convite e também os meus parabéns pelo vosso sentido de timing em trazerem esta questão tão essencial desde sempre e de forma muito mais fundamental nos tempos que correm, nestes tempos pós-pandémicos. Tenho o privilégio e a honra de ser psicólogo há mais de 3 décadas e confesso, já tenho dito isto em muitos fora, que nunca pensei que no decurso da minha carreira profissional assistisse a uma abertura tão grande para estas questões como está a acontecer. Ainda hoje de manhã estive num evento também centrado sobre este tema, organizado por uma conhecida sociedade de advogados, e também me apraz verificar que estes profissionais que estão muito sujeitos a risco psicossocial pela própria natureza do seu trabalho, os gestores e os líderes de topo destas organizações estão também cada vez mais sensibilizados para o efeito. Relativamente a esta questão, como cidadão e como profissional, eu posiciono-me como um realista positivo. Portanto, acho que se está a fazer um excelente trabalho de diagnóstico, de identificação, sem vos querer amassar com muitos números. Trago aqui alguns números que nos apresentam um panorama que não é propriamente fantástico, mas é um ponto de partida para nós podermos, nos diferentes contextos em que intervimos como cidadãos e como profissionais, podemos dar o nosso contributo para, efetivamente, melhorar a saúde mental das pessoas, das equipas e das organizações. No final da minha apresentação eu vou deixar-vos o meu e-mail e, portanto, as pessoas que entenderem, que tenham questões que surjam a posteriori à apresentação, poderão sempre contactar-me. Como a experiência me tem dito ao longo dos anos que menos de 1% das pessoas me contacta de novo, eu tenho conseguido garantir respostas em 24 horas. Eu tenho clara consciência, e estou a contar o tempo, que para 20 minutos eu tenho aqui uma apresentação um bocadinho mais extensa. A minha intenção não é apresentar-vos slide a slide, é dar-vos aqui um enquadramento, dado que
este documento vai ser depois difundido pelas pessoas que estão a assistir. Portanto, a informação que eu vos trago está assente num estudo que a Ordem fez muito recentemente sobre prosperidade e sustentabilidade das organizações. Esta questão da sustentabilidade não incide só na vertente ambiental, mas fundamentalmente na vertente humana, porque, como dizia um famoso gestor americano, as empresas sem pessoas ou as organizações sem pessoas são apenas paredes, cadeiras e computadores, não é? São as pessoas que de facto dão vida e constituem a razão de ser das comunidades. Relativamente à saúde e a este conceito, este construto da saúde, portanto, a Organização Mundial de Saúde tem uma definição mais alargada em que a questão do bem-estar envolve também as questões da saúde mental, que durante muitos anos, muitas décadas, foram um pouco o parente pobre da saúde organizacional. Quando as pessoas, enfim, têm a infelicidade de partir um braço ou uma perna, cria-se até um momento lúdico em muitos locais de trabalho com os colegas a assinar o gesso. Quando a pessoa tem uma depressão ou uma perturbação de ansiedade ou uma doença mental, normalmente isso é vivido na clandestinidade do espaço íntimo de cada um, não havendo divulgação. E, portanto, esta estigmatização das questões de saúde mental revelou-se de facto um problema, e eu creio que esta mudança de atitudes que está a acontecer, ou seja, estamos a tratar mais por tu as questões da saúde psicológica, a elevá-la com o mesmo estatuto do que as questões de saúde física, e dessa forma nós podemos intervir mais cedo. E o propósito aqui é claramente trabalharmos no sentido da prevenção para evitarmos o mais possível o impacto que tem em termos sociais, em termos económicos e em termos individuais, quando temos que intervir a posteriori no domínio do tratamento. Ora, custos do stress e problemas de saúde psicológica em contexto laboral entre 2020 e 2022, que naturalmente foram anos muito difíceis, tivemos uma pandemia, tivemos de aprender a lidar com uma pandemia. Portanto, temos aqui, pensando que o PIB do país, ou seja, a riqueza produzida anualmente em Portugal, anda na casa dos 250 mil milhões de euros, temos aqui um impacto substancial em termos dos custos para as empresas. O custo da perda de produtividade das empresas devido ao absentismo e ao presentismo tem um impacto muito grande, e como poderão reparar nas colunas em azul à vossa direita, houve um incremento de 12,4 dias para 15,8 dias perdidos. Portanto, mais 3 dias em 12 são 25% mais de impacto. Para alguns de vós, porventura, esta informação pode ser um bocadinho maçuda, mas não nos esqueçamos que quem tem de tomar decisões de governação, sejam gestores de empresas, gestores de IPSS, gestores de organismos estatais, precisam naturalmente dos números para poderem contextualizar qualquer situação e também poder aferir os programas de intervenção que deverão surgir a jusante. Quando nós falamos em organizações bem-sucedidas e sustentáveis, nós estamos a falar de uma série de dimensões que naturalmente vão envolver as que estão aqui presentes. Naturalmente que a questão da saúde psicológica tem vindo a ter um eco maior do que era habitual, portanto, muito mais sensibilidade para as questões do bem-estar, que nas organizações usa-se muitas vezes o anglicismo do well-being, mas esse anglicismo não me parece ser apenas uma moda neste momento, está a passar a ser de facto um estruturante de uma mudança de atitude. No meu trabalho diário como consultor junto de empresas, eu trabalho com empresas de muitas dimensões, multinacionais, empresas nacionais de diferente dimensão, às vezes organizações mais pequenas, apraz-me verificar a sensibilidade crescente dos líderes e dos gestores organizacionais
para a importância do bem-estar a bordo das organizações. Neste momento vivemos um período histórico interessante, porque coexistem nos locais de trabalho 4 gerações de trabalhadores, os baby boomers, grupo do qual eu faço parte, a geração X, os millennials, que provavelmente estão mais familiarizados, agora tem-se falado muito em millennials e em geração Z, portanto os millennials, pessoas que estão na casa dos 30 e a geração Z na casa dos 20, e na realidade verificamos, como dizia Thomas Jefferson, cada geração é um novo país, verificamos que há também uma mudança de atitude nas camadas mais jovens relativamente ao construto de sucesso profissional. As pessoas da minha geração tendiam a ver mais o sucesso como um incremento de poder, de responsabilidade, uma subida na hierarquia das empresas, com a correspondente recompensa financeira. As novas gerações estão a valorizar e a considerar que são fatores de sucesso profissional outras variáveis, nomeadamente tempo para si, tempo para viver a vida, o que vai obrigar a uma reflexão e a uma mudança de paradigma na forma de gerir as organizações. Que elas precisam de atrair talento e, na realidade, quando uma organização não tem boa fama no mercado, do ponto de vista deste anglicismo que se está a tornar uma nova tendência do work-life balance, ou seja, do equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, há uma tendência crescente para que essas organizações tenham mais dificuldade em atrair e reter talento. E como todos nós temos um prazo de validade na vida profissional, portanto, algures no tempo teremos de pendurar as chuteiras, as organizações que queiram assegurar a sua sustentabilidade terão também de pensar que narrativa apresentar às novas gerações, que lhes permita atrair as pessoas e os talentos que necessitam e que essas pessoas permaneçam nas organizações acrescentando e produzindo valor. Há um conjunto de variáveis que estão correlacionadas com os locais de trabalho saudáveis. Portanto, os locais de trabalho saudáveis na bolsa de valores afetivos da população que trabalha e, sobretudo, das novas gerações, têm um peso incremental. E, portanto, estes construtos da autoeficácia, da inclusão e apoio dos colegas, supervisores e supervisoras. Quando eu comecei a trabalhar e na fase inicial da minha carreira fiz recrutamento e seleção durante vários anos, ouvia muitas vezes pessoas dizerem que um dos motivos que a estava a levar a sair da organização é que o chefe deixava a informação fechada à chave na sua gaveta. Portanto, se estivermos a pensar que eu me estou a referir a uma época entre o final dos anos 80 e a primeira metade dos anos 90, verificamos que de então para cá, em meramente 30 anos, houve uma mudança substancial de paradigma. A informação passou a estar mais disponibilizada, o próprio perfil das chefias mudou, portanto, do chefe que era o sabedor-mor, as figuras de liderança passaram a ser mais aparentados com a metáfora do maestro, do chefe de orquestra, que muitas vezes contrata e lidera pessoas que sabem mais em determinadas áreas específicas, mas essas pessoas que sabem mais em determinadas áreas específicas precisam de ter um maestro ou uma maestrina que faça, sem tocar nenhum instrumento, que permita que todos esses talentos possam tocar em harmonia, interagindo uns com os outros, e é, digamos, o segredo das equipas bem-sucedidas profissionalmente, em que a informação já não é um estoque detido por uma pessoa e passa a ser um estoque detido por todos, em que muitas vezes o chefe sabe menos de determinados detalhes de um seu colaborador ou colaboradora. A gestão do stress está na ordem do dia e, portanto, há muito diagnóstico sobre isso, sobre os custos dos problemas de saúde psicológica para o desenvolvimento das economias. À laia de pequena dica, deixo-vos já uma dica, que é, vão ao YouTube e vejam Taiso, escreve-se T-A-I-S-O.
é uma abordagem que os japoneses têm em prática há mais de 100 anos e que na realidade consiste em pequenos exercícios de mobilização do corpo que fazem a miúde em organizações de todo o tipo, desde estaleiros de obras, a fábricas, a empresas de executivos de fato e gravata. E, portanto, a minha sugestão, tudo aquilo que me ouvirem dizer aqui eu pratico, ok? A minha sugestão é que comecem também quando se o vosso trabalho implicar estarem sentados durante muito tempo, comecem a fazer umas pequenas pausas e movimentar as vossas articulações. Convido-vos a ir ao YouTube, há uma série de vídeos sobre Taizo, tem mais de 100 anos de prática, e em qualquer coisa como 3 a 5 minutos, e eu tenho experiência efetiva disso com organizações, vocês conseguem sentir uma diminuição muito grande da tensão muscular e, consequentemente, da tensão psicológica, e ficarem com uma sensação de refrescamento que vos permitirá, de forma mais sustentável, manter os vossos níveis de produtividade. Há muita investigação sobre o efeito Taiso na saúde organizacional e há uma correlação entre a prática destas ginásticas breves e a diminuição de acidentes de trabalho e a diminuição do absentismo. Portanto, quando pensamos que para cuidar da saúde mental precisamos de intervenções muito caras e muito dispendiosas, isso não é totalmente verdade. Não estou, todavia, a dizer que todos os problemas de saúde ocupacional se resolvem com prática de ginástica. Estou a dizer que é algo que podem fazer no vosso dia-a-dia. Aproveitarem um momento para fazer umas respirações mais pausadas e alongar o corpo, e aqueles de vós que têm cães e gatos em casa sabem que a primeira coisa que o animal de companhia faz quando acorda de manhã é alongar o corpo. E se praticarem isto um bocadinho todos os dias, ao fim de muito pouco tempo, ao fim de uma semana, já vão sentir resultados em saúde e bem-estar. Deixo, todavia, aqui o convite para me poderem dar feedback se assim entenderem. Um estruturante que é importante também na caracterização dos locais de trabalho saudáveis é a importância do controle e significado. Às vezes temos trabalhos que permitem isto, esta sensação de controle e de para que é que serve o nosso trabalho. Outras vezes nem tanto. Estou a pensar, por exemplo, numa fábrica em que os operários trabalham numa linha de montagem, cada um tem uma intervenção curta e só no final da linha sai o produto final. Aqui a didática das chefias é extremamente importante, aquilo que os chefes dizem no dia-a-dia e que ajudem as pessoas a perceber o significado do trabalho, daquela pequena intervenção que fazem para a produção de algo maior. E, portanto, aqui radica a importância da comunicação a todos os níveis, numa perspectiva top-down. O reconhecimento e recompensa não passa somente pelo salário, passa muitas vezes pela apreciação. Mais facilmente nós fazemos uma crítica a alguém, mais dificilmente nós reconhecemos diretamente esse alguém algo que ele tenha feito bem feito. Eu costumo dizer que é mais fácil o João dizer bem do Miguel ao Pedro do que o João dizer bem do Miguel ao Miguel. E é algo que tendemos a fazer de forma automática, não consciente. Experimentem começar a reconhecer mais, com sinceridade, não tem de ser elogios rasgados, às vezes pequenas coisas do dia-a-dia, nas pessoas do vosso entourage, seja entourage profissional, seja pessoal, e estarão a contribuir também para um melhor clima emocional a bordo, nesses contextos onde estiverem. A conciliação entre vida pessoal e vida profissional, portanto, aqui há uma linha de fundo que é as novas gerações estão a valorizar mais o tempo para viver a vida do que a minha geração. Eu parto sempre de um princípio enunciado pelo antigo presidente dos Estados Unidos, chamado Thomas Jefferson, de que cada geração é um novo país, e, sinceramente, eu acho que o novo país que está a chegar, à boleia dos millennials e da geração Z, é mais sensata nesta matéria de equilíbrio do que a minha geração. Naturalmente que estou a fazer uma generalização excessiva, estou a pôr todas as pessoas do grupo a pensar da mesma maneira, sabemos que não é verdade, mas há aqui uma linha de fundo, uma tendência
em que as novas gerações já não estão disponíveis, e a meu ver muito bem, para trabalharem com horário de começo e sem horário de finalização. Aqueles de vós que nos estiverem a ouvir e que tiverem funções de liderança, pensem duas vezes quando enviam uma SMS, ou um WhatsApp, ou um e-mail aos vossos colaboradores. Ainda hoje de manhã, no evento que eu estive, alguém me referiu que na empresa onde trabalhava, o chefe tinha o hábito de sair às 5 ou às 6 da tarde, estava com os filhos e depois fazia o segundo turno, e portanto depois das 9h30 da noite ou 10 horas ainda trabalhava mais. E às vezes enviava e-mails às pessoas. E portanto pessoas adultas estavam à espera se o chefe tinha enviado algum e-mail, às vezes próximo da meia-noite, outras vezes depois, para poderem responder. Esta pessoa caiu nele, não se tinha apercebido disso, ou seja, o motivo do envio dos e-mails seria se calhar despachar o assunto para ser pegado no dia seguinte, mas a meta-mensagem que passava não era essa. A meta-mensagem era: se o chefe está presente, eu também tenho de estar presente. E portanto, como seres grupais que somos, modelamos comportamentos uns com os outros, e naturalmente que quem tem mais responsabilidade num coletivo tem este poder intrínseco de modelar comportamentos e atitudes. E, portanto, algo que já está consignado na lei francesa, e que penso que em Portugal ainda não está, chamado o direito a desligar, deve ser, de facto, tratado com muito carinho, com muita responsabilidade e implementado também em Portugal. Há um espaço para trabalhar e um espaço para viver a vida, ou, se quisermos, as outras dimensões da vida. Esta estatística aqui não nos coloca muito bem. Portanto, nós temos uma prevalência de problemas de saúde psicológica que está acima da média da União Europeia e, portanto, deve-nos merecer atenção a todos. Uma forma que temos de conter este plano inclinado está em, de facto, fazermos pausas, em termos atividades de lazer que nos deem prazer, e se essas atividades permitirem a mobilização do corpo, ótimo. A Organização Mundial de Saúde está a recomendar cerca de 150 minutos de atividade física moderada para adultos, e naturalmente aqueles que quiserem ser um pouco mais pró, até 300 minutos por semana. Colocando isto em atividades do dia a dia, muitos de vós estão a pensar: eu não gosto de ir ao ginásio, não gosto de ir a uma piscina nadar. Caminhem, andem a pé. A recomendação da OMS anda em cerca de 7.500 passos por dia. Se vos parecer muito, comecem moderadamente e vão evoluindo com pequenos passos de cada semana. Por exemplo, se fizerem 2.000 passos e estiver bem para vós, façam isso durante 4 semanas e aumentem depois mais 10% por semana. E pouco a pouco vão se aproximando desse objetivo. Substituam os elevadores pelas escadas, é uma ótima forma de fazerem trabalho cardiorrespiratório no dia a dia, sem precisarem de mudar de roupa, de calçar uns ténis e de ir para o ginásio. Quando nós falamos no impacto do custo total dos problemas de saúde psicológica na Europa, vejam que representa qualquer coisa como o PIB português, portanto, toda a riqueza produzida por Portugal num ano. E, portanto, a evidência dos números diz-nos que, na realidade, temos que mudar a nossa forma de estar e até de viver o trabalho e de falar do trabalho. Como consequências do stress laboral, de acordo com este estudo da Ordem dos Psicólogos, são estas as probabilidades de agravamento destes incidentes pelo facto de vivermos sob stress laboral. Pode ser de várias formas, não é? Pode ser a questão de uma chefia tóxica, pode ser excesso de trabalho, podem ser as próprias condições de trabalho que não são saudáveis. Há uma expressão que os anglo-saxónicos dizem muito, eu vou dizê-la em português, que é: em vez de nós tratarmos a pessoa, nós devemos tratar o trabalho. Porque muitas vezes a forma como o trabalho está estruturado é ele próprio gerador de doença e não gerador de saúde. E, portanto, será preferível nós olharmos para a forma como estamos a fazer o trabalho nas nossas organizações
alterando o que houver a alterar no sentido de melhorar a saúde psicológica das pessoas, do que intervirmos depois ajusando quando os problemas estão instalados. Eu estou quase a terminar, portanto eu disse-vos que ia deixar-vos mais informação do que aquela que vou escalpelizar. Portanto, temos aqui algumas recomendações para líderes e decisores. Eu salientaria a coluna do lado direito ao escutar regularmente os trabalhadores sobre as modalidades de trabalho. Portanto, algo que nos permite muitas vezes termos melhorias é escutar as pessoas, fazer surveys que permitam, fazer inquéritos que permitam às pessoas, anónimos, que permitam às pessoas dar feedback, compensem as medidas de melhoria que sejam implementadas. É uma boa forma de levar as pessoas a dizerem a sua justiça. Naturalmente que aqui a figura dos psicólogos e das psicólogas é importante. Temos boas ferramentas, bons instrumentos de avaliação, temos know-how para produzir bons programas de coaching em saúde organizacional e dessa forma, naturalmente, damos o nosso contributo profissional para a melhoria do estado das coisas. Eu salientaria também esta coluna da direita, investir na construção de culturas organizacionais saudáveis. Portanto, eu ligo isto com o que vos disse há pouco, de como o comportamento dos líderes é tão fundamental na construção de um clima, de uma cultura, de uma forma de estar a bordo daquela organização específica. E, portanto, na hora de enviar um e-mail fora de horas, ou um WhatsApp, ou uma SMS fora de horas, convém pensarmos duas vezes sobre o impacto que poderemos estar a ter em quem recebe este e-mail. E por último, a saúde psicológica deve fazer parte dos valores e dos KPIs organizacionais. Portanto, KPIs tornou-se um acrónimo na última linha da coluna do retângulo azul do lado esquerdo. Tornou-se um acrónimo, quer dizer Key Performance Indicators, ou seja, indicadores de desempenho, indicadores-chave de desempenho. Em muitas organizações, as pessoas são avaliadas em função destes KPIs, destes indicadores-chave de desempenho. E, naturalmente, desenvolver e implementar planos de prevenção e intervenção em riscos psicossociais. Deixo-vos o meu contacto e muito obrigado por este tempo e espero que tenha sido útil. Muito obrigado, Dr. Jaime Ferreira da Silva, pela excelente comunicação, pelo alerta que nos trouxe, no fundo, por esta sensibilização crescente sobre a questão da saúde mental, da saúde psicológica, do bem-estar em geral, nos locais de trabalho, nas relações entre as equipas. É a modelação dos líderes que me parece extremamente importante. A mim tocou-me pessoalmente num ponto fraco e há coisas que eu já vou corrigir de seguida. E portanto acho que de facto, porque cá está, porque muitas das vezes não estamos suficientemente despertos. Alguém nos diz alguma coisa e nós conseguimos modificar com certeza alguns aspectos. Parece que esta mobilização, tornar os locais de trabalho humanizados, no sentido de ter atenção em relação ao outro, valorizar a outra pessoa, no fundo são ensinamentos que nós já ouvimos há tanto tempo, desde crianças, mas que depois a azáfama e o stress do dia-a-dia nos foram afastando destes comportamentos e, de facto, esta evidência que tem vindo a recolher vem, de facto, trazer-nos o bom senso à nossa atuação, à nossa relação uns com os outros. As recomendações foram preciosas, de certeza, para todos nós. Muito obrigado pela sua apresentação. De seguida nós temos a nossa convidada, a doutora Carolina Sampaio Meda Cavazos, que é médica psiquiatra,
e que nos vem apresentar, está a fazer o doutoramento em Ciências da Saúde e é investigador e docente no Instituto de Psicologia Médica da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. E, portanto, traz-nos uma comunicação que também promissora de sucesso, que nos vem falar em burnout, quando o trabalho nos queima os fusíveis. Portanto, eu penso que a expressão, o título é suficientemente apelativo. Estamos todos curiosos. Por favor, doutora Carolina, toma a palavra. Obrigada pela apresentação e não posso deixar de agradecer também o convite que me foi endereçado. Um convite que, para além de gentil, porque eu ainda não sou ninguém a falar destas coisas, obviamente, e estando aqui neste painel de oradores que são realmente experientes e que acumulam todo o conhecimento teórico, técnico, mas também que advém da própria experiência, só posso ser humilde na aceitação de que também eu vim aprender muito e por isso também agradecer por essa oportunidade. Cumprimento toda a gente, é bom ver quase 200 pessoas reunidas numa terça-feira à tarde para ouvir falar de um assunto que é tão importante. Isto há uns anos realmente seria impensável, e por isso vou tentar acrescentar ao que foi dito alguma coisa que possa ser útil. Eu realmente não sabia o que é que o Dr. Jaime nos vinha trazer e depois de ter visto a apresentação eu fico mesmo feliz que tenha vindo antes, porque de facto falou de muitos aspectos que são essenciais e eu acho que as comunicações vão acabar por ser muito complementares. Eu espero que vocês concordem e no final sintam-se à vontade para colocar questões, obviamente. Então eu vou aqui partilhar a minha tela. Conseguem todos ver, certo? Então, a minha apresentação chama-se, como já foi dito, Burnout quando o trabalho nos queimou os fusíveis. De facto, é mesmo isso que é burnout, em linguagem coloquial. O burnout é uma síndrome que só pode ser descrita em contexto ocupacional e mais recentemente académico, e portanto, se houver outras coisas a queimar-nos os fusíveis que não o trabalho, provavelmente não é burnout. Eu já fui apresentada, a dizer-vos só um oi, eu chamo-me Carolina, como já foi dito, sou quase psiquiatra, vamos dizer assim, sou aluna do programa de doutoramento em Ciências da Saúde, onde estou a desenvolver o meu projeto de doutoramento sobre o estigma associado à doença mental e, portanto, aquilo que está a acontecer aqui hoje só podia deixar-me muito orgulhosa e muito satisfeita com a maneira como as coisas estão a evoluir. E sou assistente convidada no Instituto de Psicologia Médica, onde também colaboro em alguns projetos de investigação, dos quais eu destaco hoje para esta apresentação o projeto Com Burnout, cujo logotipo se apresenta neste slide, que é um projeto que está a ser financiado pela Fundação Carlos Gulbenkian, nomeadamente pelo seu programa Academias Gulbenkian do Conhecimento, e no qual pretendemos investigar e desenvolver também intervenções eficazes para combater o burnout, especificamente em estudantes de medicina e medicina dentária. No futuro poderemos depois alargar a outras populações e é esse, de facto, também o nosso objetivo. Então, nós estamos aqui a falar de burnout, mas é importante dizer primeiro o que é que não é burnout e que muitas vezes é confundido com burnout. Temos o stress e muitas vezes os termos de facto aparecem misturados um com o outro, não é? Como se fossem sinónimos e não são, embora um, claro, possa pertencer à definição do outro. O stress é uma resposta fisiológica que tem um papel muito importante, não é? Se nós não sentíssemos algum nível de stress, o stress bom, o chamado eustress, nós não teríamos muitas vezes a drive, a motivação para fazer as coisas que nós precisamos de fazer no dia a dia. E os nossos antepassados de há milhares de milhões de anos atrás também não teriam fugido de leões e de outros obstáculos e ameaças do meio ambiente e não teriam sobrevivido e hoje não estaríamos aqui. Portanto, o stress acaba por ser uma experiência não apenas psicológica, mas sobretudo também fisiológica, resultante da ativação de vários mecanismos, nomeadamente nervosos e hormonais, que desencadeiam também processos inflamatórios e nós precisamos dessa experiência. O problema é quando é demais. E, de facto, eu trago-vos este gráfico que é uma explicação muito simples daquilo que acontece quando o stress se prolonga ao longo do tempo. Portanto, no eixo dos Y
Iceland, vocês podem ver os níveis de resistência ao stress, vamos chamar-lhe assim, e no eixo das abscissas, no eixo do X, o tempo. Portanto, é um gráfico, é um modelo que pretende representar a nossa resistência aos eventos estressores do meio ao longo do tempo. E, de facto, numa primeira fase, que está neste esquema representado a amarelo, nós temos uma fase de alarme em que, perante os eventos do meio que consideramos ameaçadores ou que de alguma forma desencadeiam stress, nós ficamos alarmados e desencadeamos uma resposta que até certo ponto é uma resposta que é produtiva, que nos permite combater a ameaça, fugir ou lutar ou aquilo que seja mais adequado em cada momento. Depois começamos a atingir uma fase aqui representada a laranja, que é uma fase de resistência, em que de facto a persistência do evento estressor ou do conjunto de eventos estressores leva-nos a desenvolver alguns mecanismos de resistência que não podem, infelizmente, durar para sempre. E por isso é que a curva, a partir de certo ponto, decresce, como podem ver aqui, até chegarmos muitas vezes a uma fase que é a fase de exaustão. E é nesta fase que nós falamos do desenvolvimento de muitos problemas de saúde mental e de perturbação psicológica, entre os quais, obviamente, o burnout se encontra incluído. Então, o que é o burnout? Já explicámos o que não é, agora passamos a explicar o que é. É mais do que simples stress, isso já percebemos, e então o que é? Um estado debilitante, pervasivo, prolongado no tempo, de exaustão física, emocional e mental, que vai resultar de um período de stress que foi assoberbante, não controlável e muito prolongado no tempo. Este termo já foi cunhado nos anos 70 do século passado, e foi Maslow que nos anos 80 também do século passado acabou por caracterizar melhor esta síndrome ocupacional, sugerindo então que ela era constituída por 3 componentes ou dimensões. E são elas a componente de exaustão emocional, em que há uma excessiva solicitação ou esgotamento dos recursos emocionais, físicos e psicológicos, começamos de facto a sentir que as exigências em contexto ocupacional, aquilo que nos pedem, mesmo em termos de relações humanas, já começa a ser um pouco demais para aquilo que nós conseguimos dar. Começam a surgir alguns sintomas, como de manhã não ter vontade de ir trabalhar, e isto acontecer sistematicamente, dia após dia, sentirmos cada vez menos gosto naquilo que estamos a fazer, cada vez menos propósito, e isto conduz a uma segunda dimensão que se chama despersonalização, em que de facto existe um distanciamento afetivo ou uma indiferença em relação aos outros, em relação à tarefa, em relação às pessoas com quem trabalhamos, em relação às pessoas de quem cuidamos, quando o nosso trabalho exige cuidar, e depois isto também se traduz numa terceira dimensão, que é a falta de realização pessoal. Aqui está a realização pessoal, mas de facto é o oposto, é a falta de realização pessoal, em que diminuem os sentimentos de competência e de prazer associados ao desempenho de uma atividade profissional ou académica. E isto leva a uma consequência muito direta, que em princípio todos compreenderão, que é a baixa eficácia também laboral ou académica. Como vos disse, o burnout é uma síndrome que só pode ser descrita em contexto ocupacional, ou seja, fatores de stress em casa, na vida afetiva, familiar ou social, não podem ser fatores considerados para a simples definição de burnout. É necessário que haja também fatores ocupacionais e que estes predominem. E, de facto, neste contexto, vários estudos têm associado o burnout a profissões em que há uma relação de ajuda, em que nós trabalhamos para cuidar ou para ajudar outra pessoa, e aqui incluem-se muitas profissões: médicos, professores, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e outras profissões em que o cuidado ao outro é, de facto, a atividade predominante. Há alguns mitos associados ao burnout, isso também já foi falado na apresentação anterior e muito bem. De facto, não se fala disto com a naturalidade com que se fala de um colega que partiu uma perna e que, coitado, precisa daquele período de convalescença. O colega com burnout muitas vezes é o colega mandrião, preguiçoso, que está a inventar desculpas para ficar em casa, que não quer vir trabalhar e que está de baixa prolongada sem razão, não é? É assim que normalmente mesmo as próprias chefias, mas também os seus pares, vão encarar o problema, e isto é uma coisa que transcende obviamente a cultura pessoal ou a cultura organizacional, mas vai muito além das portas da organização ou da instituição, e é um problema de raiz da própria sociedade, okay? Da cultura que nos foi ensinada desde o primeiro berço, desde a primeira aculturação. Alguns desses mitos são que, de facto, as pessoas com burnout são fracas, são preguiçosas, só se queixam,
Estão é só com uma depressãozita, estão tristes, têm um dia mau, não querem trabalhar, estão com problemas em casa e trazem-nos para o trabalho e dizem que o problema principal é o trabalho. Estes são de facto alguns mitos que é necessário combater e para isso também muito relevantes e muito significativas este tipo de intervenções que hoje estamos aqui a fazer. Então, quais é que são os sinais de alarme do burnout? Quando é que eu devo preocupar-me se estarei numa situação de burnout? Porque estressados, eu tenho a certeza que todos aqui já estivemos, mas talvez nem todos tenhamos estado em burnout ou estejamos atualmente. Outros talvez sim. Por isso talvez haja algumas coisas que podem indicar-nos que devemos preocupar-nos com isso e ponderar essa possibilidade. Desde logo sintomas físicos, como muita tensão muscular, dores de cabeça frequentes, dificuldades em dormir, o coração com uma sensação de aperto, como se tivéssemos um nó no peito ou na garganta que impede os alimentos ou a água de passar. A sensação de apatia, um queixume frequente que não era comum em nós, chegarmos a casa e só nos apetece reclamar de tudo, dos colegas, da tarefa, daquilo que aconteceu, parece-nos que nada nunca é positivo, e isto acontece de uma forma sistemática e consecutiva ao longo dos dias. A sensação de estarmos assoberbados, overwhelmed, como se diz em inglês, não é? Tarefas que antigamente ou há pouco tempo nós conseguíamos realizar sem grande dificuldade, agora parecem-nos todas demasiado para a nossa capacidade. Também uma sensação constante de frustração e de falta de gratificação com a tarefa que se está a desempenhar. Estes são alguns sinais aos quais devemos efetivamente estar atentos, porque podem ser indicadores de uma situação de burnout que está a passar-nos despercebida. Em termos então de manifestações clínicas, sabemos obviamente que há uma grande sobreposição fenotípica, clínica, entre sintomas de burnout, também ansiedade e depressão. Portanto, nós podemos estar de facto numa situação de burnout ou pode ser outra coisa, pode ser mero stress, pode ser uma situação de ansiedade generalizada ou outra perturbação de ansiedade ou mesmo depressão subclínica ou clínica, ok? O que é que pode ser mais indicador de burnout do que, por exemplo, de uma situação de depressão? Aquilo que se manifesta mais é, durante a atividade profissional ou académica, termos uma grande dificuldade em tomar decisões, ok? Imaginem, têm uma profissão onde precisam de decidir, e isso é transversal a quase todas as profissões, mesmo que sejam decisões mais pequeninas, mesmo que vocês não sejam chefes ou dirigentes, a capacidade de decidir é de facto uma das áreas que fica normalmente afetada nas primeiras fases de evolução. Também uma sensação de inatividade, de grande fadiga, mesmo que nós achemos nem se justifica, hoje não fiz nada de especial, mas estou tão cansado, ok? Isto também pode ser bastante indicador de uma situação de burnout. Obviamente que a perda de peso, a insónia inicial, a perda de apetite são comuns às duas. Normalmente também existe no burnout uma relação temporal entre a acumulação de novas funções ou alguma mudança também a nível organizacional e o início do desenvolvimento destes sintomas. Às vezes essa coincidência temporal pode não ser fácil de detectar. É claro que em estadios avançados e nas últimas fases do burnout, quando nós já passámos por todas elas e quando não fomos pedir ajuda, achámos que era um problema secundário, que conseguíamos aguentar e chegamos mesmo a estadios mais finais da doença, isto pode ser sobreponível a uma situação de depressão major ou de perturbação da ansiedade generalizada sem que haja grandes diferenças entre as duas coisas. Portanto, é isto para vos dizer que estas diferenças entre burnout e outro tipo de problema depressivo ou de ansiedade notam-se mais no início das diferenças. Depois já parece tudo muito a mesma coisa e a comorbilidade também é muito frequente entre burnout, depressão e ansiedade. Portanto, em termos de manifestações clínicas, também podemos definir aqui 3 fases de evolução, embora isto seja um pouco arbitrário, depende sobretudo de pessoa para pessoa, de contexto para contexto, mas numa primeira fase há uma reação ao stress, ok? Em que nós ficamos ou mais ativados ou temos necessidade, por exemplo, de ficar acordados até mais tarde para desempenhar as nossas tarefas, começamos a ruminar um bocadinho como é que eu agora vou resolver este problema e aquele, ok? É uma coisa muito reativa. Numa segunda fase, quando de facto sentimos que estamos tão assoberbados que já não conseguimos dar a resposta, entramos numa espécie de paradoxo, não é? Face à primeira, que é a conservação de energia, em que fazemos o mínimo possível, é quase fingir de morto, para conservar a energia que ainda me resta para as coisas que são mais vitais, não é? Ou seja, começamos a deixar cada vez mais coisas acumuladas por fazer, porque de facto achamos que já temos tão pouca energia que devemos conservar a que temos para coisas que sejam vitais. Muitas vezes essas coisas são respirar, dormir,
estar com os filhos, ok? E mesmo essas muitas vezes começam também a ser negligenciadas. Até que chega a uma terceira fase, e obviamente elas não são bem delimitadas no tempo, surgem muitas vezes numa mescla, juntas, não é? Mas surge esta etapa de exaustão, em que de facto nós já não aguentamos mais. Não aguento mais, vou pôr baixa. Isto se não levar a consequências piores, como vamos falar agora já a seguir. Em termos de comorbilidades, como já vos disse, o facto de termos burnout em comorbilidade com uma situação de depressão clínica ou de ansiedade clínica vai até 50%, alguns estudos até apontam para números superiores a estes. O tal cinismo, que é aquela dimensão de despersonalização, de começarmos a ficar cada vez mais frios e cada vez mais distantes afetivamente com as outras pessoas, é a dimensão de burnout que está mais associada a sintomas depressivos. E isto faz sentido, porque das três dimensões é aquela que, para além de afetar a nossa produtividade e a nossa eficácia, afeta quase o nosso sentido de identidade. Mas quem sou eu se alguém vem falar comigo sobre um problema e eu já nem consigo sentir compaixão? Quem sou eu se já nem quero conversar com os colegas, se eles vão almoçar todos à copa e eu já nem quero ir com eles porque não consigo ouvir mais pessoas? Isto coloca em causa uma coisa que é muito importante, muito nuclear no ser humano, que é a própria identidade. E daí estar mais associado aos sintomas depressivos. Depois, também, em comorbilidade surge frequentemente o abuso de substâncias, normalmente o consumo de álcool é a substância mais utilizada, mas também outras, como cannabis ou até mesmo tabaco, podem ser utilizadas como uma estratégia de redução da ansiedade. Okay? Eu sinto-me ansioso, quero baixar esta tensão, então vou utilizar substâncias normalmente depressoras do sistema nervoso central, como é o caso do álcool. Okay? Uma espécie de evitamento, de coping desadaptativo, ou seja, uma forma de lidar que não é saudável. E depois temos o suicídio. Nunca deve ser negligenciado o papel importante do burnout e de outras formas de perturbação psicológica no desenvolvimento de comportamentos suicidários ou mesmo suicídio consumado. Okay? O suicídio é um assunto que ainda é muito tabu, não é, na sociedade, e que de facto tem uma origem que é multifatorial, não depende apenas de problemas psicológicos que já vêm com a pessoa, aliás, raramente é isso. Aquilo que muitas vezes acontece, que é o mais frequente, é surgir no decorrer de várias vivências adversas, em associação com alguma doença de que a pessoa possa ter, doença física ou doença mental, e o burnout também não fica de parte nestes fatores de risco para suicídio. O burnout tem sido associado a suicídio como um preditor independente, ou seja, ele próprio pode levar a suicídio sem precisar de outros fatores à mistura. A pessoa até pode ter uma boa saúde, pode ter uma vida familiar saudável, mas por estar em burnout, isso por si só é fator de risco independente. E mais uma vez, a dimensão do burnout que está mais associada a suicídio é a despersonalização. Faz sentido também, tendo em conta aquilo que eu disse antes, que também é aquela que está mais associada a sintomas depressivos. E a ideação suicida vai correlacionar-se mais uma vez também com o abuso de substâncias, nomeadamente álcool e outras, só que temos aqui uma questão que é, por um lado, a pessoa utiliza o álcool para baixar os níveis de ansiedade. Por outro, sabemos que o álcool, por interferir nos circuitos cerebrais e nos neurotransmissores, vai aumentar a impulsividade e, sendo nós mais impulsivos, mais rapidamente e mais facilmente passamos ao ato. Portanto, uma ideia pode mais facilmente passar a um comportamento suicidário ou mesmo a suicídio consumado. Este é um tabu que tem que começar a ser combatido, falar disto, mas falar disto com juízo e com tato, não como muitas vezes acontece, por exemplo, na comunicação social. Em termos de comportamento de procura de ajuda, de facto nós sabemos que a tendência que temos é aguentar até já não podermos mais. Eu aguento mais um ficheiro, mais um doente para ver, mais uma tarefa para fazer, mais um encargo burocrático, mais um e-mail, mais uma coisa para responder, até que chegamos a um ponto, que é o tal ponto de exaustão, em que já não conseguimos mais. E aí ficamos mesmo incapacitados, não é? Isto acontece porque não pedimos ajuda atempadamente, não pedimos ajuda perante os primeiros sinais de alarme. Isto acontece muitas vezes também porque nós próprios não sabemos quais são os sinais de alarme, e por isso também a importância destes momentos de educação, ok? Sabemos que numa pessoa que não procura ajuda, o mais provável é manterem-se os sintomas, podendo levar às consequências que já dissemos, abuso de substâncias, uma doença mental ou mesmo suicídio, e sabemos que o estigma associado ao rótulo de doença mental ou a eventuais represálias que possamos sofrer, quer na relação com os pares, quer na opinião que a chefia vai ter sobre nós, ou mesmo o medo de ser despedido ou de ser desvalorizado de alguma maneira, vai levar-nos então a evitar procurar ajuda. Infelizmente,
infelizmente a cultura que temos ainda promove muito isso, e eu fiquei muito otimista de ouvir a primeira apresentação, porque fico com a sensação acrescida de que se calhar já está a tentar modificar-se um bocadinho estes fatores. Okay? Ainda há muito trabalho a fazer, mas se calhar já estamos a dar alguns passos nesse sentido e isso é muito importante, ok? Para além do estigma, outros fatores também podem fazer com que a pessoa evite pedir ajuda, pelo menos nas primeiras fases, nomeadamente a sensação que tem falta de tempo, porque entre o trabalho, as tarefas de casa, a vida familiar, com que tempo é que eu vou a uma consulta? Eu não tenho tempo, ok? Também uma noção de falta de acessibilidade a profissionais de saúde mental, por considerar que as consultas em regime privado são caras e eu não tenho capacidade financeira, económica para estar a pagar uma consulta, e também pela sensação de que se calhar se for pela via do Sistema Nacional de Saúde vai demorar muito tempo, se calhar nem me vou marcar uma consulta, se calhar não vou conseguir ser observado a tempo, e também a questão dos custos, obviamente, como já disse. Em termos de consequências, já falámos do suicídio, já falámos do abuso de substâncias, pode também levar a pensamentos sobre desistir da profissão ou mesmo de missões consumadas, dificuldades em construir uma identidade profissional, saber quem é que eu sou no trabalho, que tipo de pessoa é que eu sou, não consigo descobrir entre tantas tarefas que eu tenho para fazer, não é? E também dificuldade em tomar decisões que sejam eticamente corretas, muitas vezes vamos fazer coisas que são completamente contra os nossos valores, mas a nossa capacidade de decidir, de facto, está alterada quando estamos numa situação de burnout. Pode levar também a problemas interpessoais, conflitos com os colegas, conflitos com as chefias, mesmo depois podem ser levados para o âmbito mais familiar e ter também conflitos em casa por via das dificuldades que estamos a sentir em contexto ocupacional, levar a mais acidentes, nomeadamente acidentes de trabalho, mais lapsos, mais erros, ok? E também traz consequências na relação com os outros e na própria atividade profissional. Sabemos a partir da literatura que maiores níveis de burnout vão estar associados a menor empatia, menor compaixão, menor altruísmo, que são de facto os ingredientes necessários para qualquer profissão, sobretudo aquelas em que temos que cuidar de outras pessoas, como é a minha e como é a de muitos de vocês. E isto vai levar a uma diminuição muito drástica da qualidade da prestação de cuidados. Assim, o burnout pode ser definido como um problema de saúde pública para o próprio, seja estudante, seja profissional, seja para as pessoas que vamos atender, por exemplo, os nossos utentes ou as pessoas de quem cuidamos, e também um problema da própria sociedade, porque ele vai refletir muito a falta de preparação e de educação que a sociedade ainda tem para estas questões de saúde mental, como aliás também foi dito na primeira apresentação. Então, e nós perguntamos-nos quais é que são as causas? Será que eu tenho algum problema? Eu sou mesmo fraco, por isso é que estou em burnout? Eu não tenho estofo, não tenho arcabouço, não tenho capacidade para lidar com isto? De facto, as causas podem ser conceptualizadas a 3 níveis. Um nível mais organizacional, portanto, o ambiente e a cultura da própria organização ou da própria instituição a que pertencemos, bem como os recursos disponíveis, as expectativas de desempenho que depositam sobre nós, ok? Depois, a um nível mais ocupacional, ou seja, da tarefa ou do conjunto de tarefas que nós próprios desempenhamos a nível individual, seja na interação com os colegas, seja na interação com as chefias, seja na própria tarefa que desempenhamos, que pode ser mais exigente do que aquilo que nós somos capazes de dar, por diversas razões, e depois o nível mais individual, em que pode haver aqui aspectos mais sociodemográficos, mas também aspectos mais psicológicos, nomeadamente das estratégias de coping, ou seja, das estratégias que utilizamos para lidar com as dificuldades que nos são inerentes, e também estilos cognitivos a que sejamos mais propensos. Por exemplo, uma pessoa que tenha um estilo cognitivo mais ruminativo, ou seja, tem mais tendência para pensar, ruminar, ir para a cama a pensar nos problemas, e está a pensar repetidamente só porque sim, sem de facto encontrar uma solução, é uma pessoa que estará em princípio mais vulnerável para o desenvolvimento de burnout. Agora posso-vos dizer uma coisa, estas vulnerabilidades podem estar presentes se os fatores ocupacionais e organizacionais não existirem ou forem muito favoráveis, houver de facto um bom ambiente e tarefas adequadas àquilo que nós estamos capazes de dar, não vai surgir burnout, ok? Por isso o papel dos fatores individuais não chega, embora pese, não é suficiente. Quando falamos em fatores individuais e falamos da personalidade, temos que falar, obviamente, de um dos traços que na literatura está mais extensamente associado ao desenvolvimento de burnout, que é o perfeccionismo.
ok? O perfeccionismo continua a ser visto, infelizmente, e muito também no contexto empresarial, não é? Das organizações, como uma coisa boa, é bom, eu vou ser minucioso, vou ser perfeitinho a fazer o meu trabalho, mas de facto aquilo que temos percebido, e a literatura mais atual sobre este tema, mostra-nos que o perfeccionismo é sobretudo um traço bastante aversivo para o próximo, que é transversal, é transdiagnóstico a muitos problemas de saúde mental. Ok? De facto, em si é um traço que é geralmente mal adaptativo, associado à perturbação psicológica, e também acontece isso muito porque ele aumenta o pensamento repetitivo negativo, ok? Será que fui perfeito? Será que fiz isto da forma perfeita? Com também muito comportamento e muitas cognições associadas a autojulgamento por não ter sido perfeito, ok? Isto de facto é aquilo que o perfeccionismo nos costuma trazer e é o traço que está globalmente mais associado ao desenvolvimento de burnout, embora haja outros, hoje não tenho tempo para falar deles. Por isso surge Por aqui um falarmos de tempo, bocadinho doutora este... Carolina, estamos a finalizar o seu tempo. Estou Está a bem, dizer, por quantos minutos falarmos de tenho? tempo, estamos a finalizar. Por favor, quando puder, está bem? Sim, ok, estou mesmo a terminar. Pronto, Com falar-vos certeza. aqui apenas deste ciclo vicioso que parte de facto do perfeccionismo para o pensamento repetitivo negativo, leva a burnout, que leva a menos autoeficácia, leva a mais procrastinação, mais ansiedade e de facto estes mecanismos e estes processos acabam por se autoalimentar uns aos outros. Alguns fatores individuais, de facto, podem ser modificáveis. Na primeira sessão, concentrámos-nos mais naquilo que as organizações e as FIAs devem ter em conta para modificar estes fatores, mas em termos pessoais também há muitas coisas que nós podemos fazer. Desde logo a adoção de estilos de vida saudáveis, o desenvolvimento de inteligência emocional, que seria outro conceito interessante para explorar e pode ser que numa próxima tenhamos essa oportunidade. Treinar também o nosso discurso assertivo, muitas vezes a simples capacidade de dizer que não vai libertar-nos de algum encargo e alguma sobrecarga que estamos a sentir, e de facto as estratégias baseadas no mindfulness e na autocompaixão têm revelado bastante eficácia na prevenção e na gestão desta síndrome e, muito importante mesmo, procurar ajuda e não nos deixar chegar a um estado de exaustão assoberbante, pedir ajuda em estadios precoces. Aqui, se tivesse tempo, falar-vos-ia das várias dimensões da autocompaixão, mas tenham em mente que ser autocompassivo é dirigir a nós próprios as palavras e a compaixão que daríamos a uma pessoa de quem gostamos muito que está a passar por dificuldade, dizer coisas como tens passado por muito, também mereces descansar, deste o teu melhor, palavras que facilmente dizemos ao nosso filho ou até a um colega de quem gostamos, mas jamais dizemos a nós próprios, ou dizemos-lo com muita dificuldade. É isto que é a autocompaixão, de uma forma simples e resumida. As estratégias que se baseiam na autocompaixão e no mindfulness têm-se revelado muito eficazes. Nós também temos conseguido perceber que a autocompaixão é um alvo terapêutico que pode ser importante, sobretudo nas pessoas muito perfeccionistas, para prevenir o burnout. E do ponto de vista individual e organizacional, de facto, apenas se houver uma simbiose entre estes dois alvos terapêuticos, vamos dizer assim, é que de facto vamos conseguir prevenir e tratar este problema importante de saúde pública. Queria apenas deixar-vos esta nota final de que, apesar de tudo aquilo que eu estou a dizer, isto toca a todos, como podem ver nestas imagens, também já me tocou a mim, e por isso, se pode acontecer a qualquer um, mesmo ao colega que está a trabalhar ao vosso lado, aparentemente de cara sorridente e bem disposto, também vos pode acontecer a vocês, e por isso não tenham vergonha, vocês não são os únicos a passar por isto, peçam ajuda, reclamem os vossos direitos individuais e como trabalhadores, porque de facto são isso mesmo, são direitos. Ter burnout não é um dever que vocês tenham. Obrigada pela vossa atenção e desculpem, eu avisei no início que falava muito. Muito obrigado, doutora Carolina. Ficaríamos aqui a conversar muito mais tempo, não é? Todos nós sobre estes assuntos, portanto, é natural que nos, com o entusiasmo que nos prolonguemos no tempo. Muito importante esta definição de conceitos que a doutora Carolina nos trouxe para percebermos do que é que estamos a falar, de stress, burnout, ansiedade, depressão, portanto, e como é que se relacionam esta sintomatologia, e portanto foi extremamente importante esta clarificação. Depois, o alerta para as consequências
em termos de saúde mental, em termos, nomeadamente, quando chegamos ao ponto dos comportamentos autodestrutivos, não é? Portanto, que é importante evidenciar e, em termos preventivos e de literacia sobre esta matéria, é importante falarmos desses aspectos. O comportamento de pedido de ajuda é de facto evidente. Damos passos largos no aumento dos pedidos de consultas por aí fora. Estamos aqui alguém com o microfone ligado. Portanto, o pedido de ajuda que tem sido crescente, provavelmente ainda longe daquele que é necessário, nomeadamente a capacidade de resposta, mas ficou a palavra de esperança, o que podemos fazer, e cada um de nós pode fazer alguma coisa, apenas devemos de saber como agir, como fazer, portanto, esta capacidade de desenvolver estratégias e autoestratégias de promoção da nossa saúde mental, que me parece bastante importante. Muito obrigado, vamos de seguida dar a palavra ao professor Rui Gomes. O professor Rui Gomes é professor auxiliar na Escola de Psicologia da Universidade do Minho. Fez o seu mestrado e doutoramento na área da psicologia também. Tem feito investigação, interessa-se por fatores humanos de adaptação à mudança, à liderança e rendimento de equipas e ao treino de competências de vida e desenvolvimento humano. É responsável por um grupo de investigação, cujos resultados são difundidos na comunidade pela Escola de Competências de Vida. Intervém na área da psicologia do desporto e no treino de competências de vida de distintos contextos e faixas etárias. O professor Rui Gomes traz-nos uma comunicação sobre estratégias de intervenção e prevenção ao nível do burnout e... professor, a sua imagem desapareceu. Peço imensa desculpa. Ok, está corrigido. É que a minha câmara fica em baixo e, portanto, facilmente a tapo sem reparar. Obrigado. De imediato vou dar a palavra ao professor para iniciar a sua comunicação. Bom, muito boa tarde. Deixem-me só primeiro fazer aqui a partilha. Ok, penso que já devem estar a ver o meu ecrã, sim, correto? Sim. Bom, obrigado. Naturalmente quero agradecer o convite para estar aqui presente. Um cumprimento muito especial à doutora Dúnia, que conheço já há muitos anos. Cumprimentar também os meus colegas de painel e todos os presentes. Bom, em boa verdade, confesso que já não se justificava eu falar nesta altura, ok? Portanto, já não sei muito bem o que é que vou dizer agora, porque está tudo dito, ok? Vai ser absolutamente redundante o que eu vou dizer e, portanto, vou tentar pelo menos fazer algo que o bom senso pode, enfim, aconselhar. Vou tentar ser breve, ok? Para não ser repetitivo e longo. Bom, de facto, aquilo que o convite, quando foi efetuado, foi para tentar ser, enfim, o mais aplicado possível, e isso levou-me logo a eliminar um conjunto de ideias de apresentação, mais sobre os dados que nós temos de investigação, portanto, retirei tudo isso, e, portanto, vamos tentar falar um bocadinho mais da dimensão aplicada, mas foi isso que os meus colegas anteriores fizeram, portanto, daí a redundância que vamos ter aqui. Enfim, vamos falar um bocadinho da relevância social do fenómeno, a questão do esgotamento, do burnout, que a minha colega, a doutora Carolina, acabou de o definir da mesma forma como eu o iria definir. Enfim, a intervenção também já foi bastante mencionada, enfim, já foi bastante abordada, e o nosso projeto da Escola de Competências de Vida. De facto, a verdade, há uma equipa de investigação que está por trás de tudo aquilo que eu vou dizer aqui hoje, e são estas pessoas que vão contribuindo de forma muito significativa para o trabalho que nós vamos realizando no dia a dia. Bom, esta questão do stress e do esgotamento, elas aparecem de facto muito associados, não são fenómenos idênticos,
embora um contribua significativamente para o outro, né? Nomeadamente o stress, enfim, como fator que contribui para o esgotamento. É um fenómeno que, enquanto foi entendido como um fenómeno individual, foi uma má notícia para as pessoas, nomeadamente para aqueles que sofriam deste problema. A determinada altura, e por um conjunto de organizações com prestígio internacional que se dedicaram a estudar este tema, começaram a perceber que este fenómeno, enfim, esta questão do stress ocupacional e do esgotamento, eles na verdade não tinham apenas um impacto individual, mas tinham também um impacto para as organizações para os empregadores e também para os Estados. E de facto, eu, na minha modesta opinião, foi quando isto se tornou evidente que realmente começámos todos a prestar muita atenção a isto e ao que se passa relativamente ao modo como as pessoas se sentem nos contextos de trabalho. Bom, e os dados, há imensos dados, enfim, o meu colega, o Dr. Jaime, acabou de apresentar um conjunto muito variado de dados, e só para reforçar mais 2 ou 3, este Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional dos Estados Unidos, que tem muitos dados, são muito interessantes para os alunos problematizarem, para trazerem a dinâmica e o fenómeno nos seus trabalhos académicos. De facto, incluem a questão das desordens mentais, dos problemas mentais, como estando incluído nestas 10 principais lesões e doenças relacionadas com o trabalho. Enfim, 40% andam mais ou menos valores, já são bastante antigos. Eu suspeito que isto só piorou, não melhorou. Em que as pessoas, de facto, consideram a sua atividade profissional como extremamente estressante e com níveis muito significativos de esgotamento. Os nossos estudos, curiosamente, não têm apontados valores tão elevados, mas os nossos critérios de diagnóstico também são bastante conservadores. Mas eu diria que, seja como for, num caso ou noutro, não é um fenómeno nem de longe nem de perto irrelevante no contexto laboral. A Organização Mundial de Saúde, enfim, estima que cerca de metade dos trabalhadores apresentem insatisfação de algum tipo, por algum tipo de razão relativamente ao trabalho. A doutora Carolina poderá depois falar um bocadinho melhor sobre isto. Uma grande percentagem das consultas de apoio para problemas mentais em psiquiatria relacionam-se precisamente com o trabalho, com as questões laborais, as disfuncionalidades relacionadas com o trabalho. E os problemas de saúde mental, de facto, as desordens relacionadas com o stress, são de facto um problema e um fator de risco para mortes precoces. Bom, em termos de estimativas, há muitas, o Dr. Jaime trouxe aqui, os números são muito significativos, estes dados aqui à volta de 300 bilhões de dólares em problemas associados ao trabalho, ao absentismo, a baixa produtividade, a saída e a entrada de pessoas em excesso, os cuidados de saúde, né? À volta de 25% do absentismo na União Europeia, né? Enfim, e à volta de 20 mil milhões de euros para os países da União Europeia. De facto, foi ali pela década de 80, no século XX, que nós todos, enfim, começámos a olhar para isto como um fenómeno relevante, por estes valores, por aquilo que, enfim, começávamos a perceber. Bom, questão muito importante é como entender o fenómeno, ok? A minha colega anterior falou de facto sobre isto, enfim, a autora de referência para entender este fenómeno é esta senhora, Cristina Maslach, que nos fala que entende o esgotamento, o burnout, como um estado de cansaço mental, emocional e físico, devido a uma dedicação persistente de uma pessoa a um determinado objetivo que não consegue alcançar. Portanto, isto é muito importante, esta definição tem uma relevância muito significativa, porque, e corroborando as palavras da minha colega anterior, de facto, não estamos a falar de pessoas preguiçosas, enfim, que não querem fazer, não querem trabalhar, irresponsáveis. Não, este fenómeno, infelizmente, ataca aqueles que muitas vezes são os mais dedicados, os mais comprometidos, aqueles que têm, de facto, uma motivação muito intrínseca relacionada com o trabalho. Bom, e porquê é que estas pessoas entram nesta situação, entram em esgotamento? Basicamente por aquilo que nós podemos falar de um desfazamento entre aquilo que é a expectativa da pessoa e aquilo que o mundo do trabalho dá. E é aqui, do meu ponto de vista, que reside a gênese do esgotamento. É, de facto, esta quebra de expectativa entre aquilo que uma pessoa espera do trabalho e aquilo que o trabalho, naquela circunstância, está capaz de dar de volta. E é esta diferença, de facto, que mantendo-se ao longo do tempo, porque o burnout, o esgotamento é um fenómeno que acontece após uma exposição àquilo que nós consideramos como stress crónico,
E, de facto, quando as pessoas estão expostas a um fenómeno deste género, diríamos nós, a um local de trabalho que se torna agressivo, há um risco, de facto, para o esgotamento. Bom, as dimensões, não vale a pena explicar muito mais, já foram faladas em particular na apresentação anterior, a exaustão emocional. Basicamente é uma sensação da pessoa que, do ponto de vista emocional e mesmo físico, não consegue suportar mais aquilo que está a ser solicitado. A despersonalização não é uma dimensão tão prevalente, a exaustão emocional é muito mais prevalente. As pessoas queixam-se muito mais de exaustão emocional do que de despersonalização. O que aqui também temos uma questão, que é porque estas 3 dimensões, já ponho aqui a terceira, mas isso não é tema de interesse aqui, é uma questão muito mais académica, mas porque termos estas 3, e se nós formos ver a origem do fenómeno, vamos ficar muito surpreendidos como é que chegamos a estas 3 dimensões. Mas seja como for, isso não é relevante aqui para o caso hoje. Na despersonalização temos, de facto, um conjunto de respostas impessoais, frias, ou seja, as pessoas deixam de se interessar, deixam de ter uma ressonância emocional face ao outro, uma quebra de empatia face ao outro, e depois, finalmente, a quebra de realização. Ou seja, as pessoas começam a perceber que o trabalho não tem o significado, não é realizador para aquelas pessoas. E, portanto, começam a ter sentimentos de alguma incapacidade, alguma incompetência do ponto de vista profissional, e em termos daquilo que é a expectativa de sucesso também baixa significativamente. Portanto, o contexto deixa de ser um contexto positivo do ponto de vista do funcionamento das pessoas. Bom, e algumas pessoas perguntavam aqui no bate-papo, eu fui seguindo, mas afinal de contas como é que eu posso saber se isto, a doutora Carolina explicou muito bem, mas de qualquer maneira um bocadinho por áreas. A exaustão emocional é efetivamente a dimensão que as pessoas mais trazem e que aparecem muitas vezes na consulta, que é dizerem que de facto não aguentam mais, que estão saturadas daquela situação, portanto aparecem muitas vezes a queixarem-se de sensações de cansaço que não são explicadas de uma forma objetiva e que tenha, enfim, um relato nas atividades efetivas que as pessoas, diremos nós, no gasto energético que as pessoas têm no dia-a-dia. Depois uma questão motivacional, que a pessoa acorda sem vontade, sem motivação para ir fazer mais um dia, para ir mais um dia para o trabalho. E depois também um pouco esta coisa de que, de repente, o mundo daquela pessoa passa a girar à volta do trabalho, de um trabalho que não é realizador. Portanto, o problema que a pessoa sente, como que se torna a vida daquela pessoa. Portanto, é um bocadinho as sensações relacionadas com, e o sentimento relacionado com a exaustão. Na despersonalização, é muito esta sensação de falta de vontade de estar com os outros, com muito pouca empatia, do ponto de vista emocional, com muito pouca ressonância emocional, portanto, a falta de vontade de estar com outras pessoas, um bocadinho dá-me igual, não é? Aconteça o que acontecer com outra pessoa, isso para mim já não me interessa muito. E finalmente a baixa realização, que é um pouco este sentimento de o porquê, ok? O porquê, qual é o significado que o trabalho tinha para mim e que deixa de estar lá. Portanto, não sei porque é que estou a fazer isto, de repente perdeu o interesse, era uma coisa que me entusiasmava muito ir trabalhar, era uma coisa que me dava muita energia trabalhar, e de repente deixou de dar, não tenho objetivos. Portanto, ou tenho os objetivos que os outros me impõem naquela circunstância e faço o que os outros fazem, faço o que os outros mandam fazer, ou faço o que os outros estão a fazer, para pelo menos tentar sobreviver naquele contexto. Mas acima de tudo é uma falta de entusiasmo muito grande por parte das pessoas face àquilo que é a atividade laboral. Bom, portanto, a grande questão é esta, não é? Se o fenómeno tem estas dimensões e estas particularidades, aquilo que interessa aos profissionais de saúde, onde estão os psicólogos, estão os médicos e outros, né, muito importantes também nesta questão, é o que é que podemos fazer? A resposta está longe de ser simples, ok? Está longe de ser simples. E pior do que tudo, tem uma conotação política muito forte. E é muito importante termos muita atenção a isto, ok? Porque facilmente podemos ser surpreendidos por boas intenções que se vão traduzir em maus resultados no final. Bom, diríamos nós, vamos pensar e dividir a intervenção por níveis, podemos e pensar que a intervenção pode ser, de facto, de larga escala, de largo espectro. A intervenção primária é aquela da qual eu sou um fã. Destas 3 que vos vou falar, é aquela que eu mais defendo e é aquela que eu considero como a mais relevante. Não estou a desmerecer as outras, que são muito importantes. Mas eu penso que se as organizações funcionarem bem, estiverem oleadas e trabalharem bem do ponto de vista da intervenção primária,
há muitos problemas a seguir que nós evitamos. Portanto, o que é uma intervenção primária? É nós olharmos para a organização como um todo. Sabemos qual é a cultura organizacional, e nós sabemos que há culturas organizacionais que não favorecem a adaptação das pessoas aos contextos de trabalho, de todo não favorecem, enquanto outras, pelo contrário, são muito amigáveis e transformam a experiência de trabalho como algo gratificante para as pessoas. Depois a própria estrutura da organização, não é? Estas questões muito interessantes da gestão do poder, como é que isto se faz no dia a dia, como é que, enfim, as lideranças fazem a gestão do poder com os outros níveis da hierarquia, as esfias intermédias, e qual é a sensação de determinação que cada uma das partes que constituem uma organização, qual é a sensação que todos têm de contribuir de uma forma significativa para aquilo que está ali a acontecer, a própria capacitação profissional, que hoje em dia é regulada legalmente, e se não havia outra maneira, pois que seja, não é? Portanto, as pessoas de facto estão num determinado contexto de trabalho, é fundamental que elas tenham capacitação profissional e formação ao longo da sua vida, e a própria organização do trabalho. E nós sabemos, os psicólogos organizacionais principalmente sabem isto, que dependendo da forma como organizamos o trabalho, podemos torná-lo, de facto, algo positivo e desafiador para as pessoas, mas também não organizando de outra forma, podemos tornar negativo e ameaçador para o funcionamento das pessoas. Na intervenção secundária, estamos muito a olhar para a pessoa no contexto e na interação pessoa-contexto. Portanto, muito a olhar para aquilo que são as relações de trabalho, muitos problemas que acontecem e que vêm com pessoas com esgotamento, falam muito de maus ambientes relacionais, ou seja, incapacidade de se relacionarem com as FIAs, incapacidade de se relacionarem com colegas de trabalho. Maus ambientes de trabalho, onde as pessoas não estão, de facto, satisfeitas e não conseguem ter um nível de relacionamento positivo e, às vezes, minimamente saudável com os outros. A capacidade das pessoas se adaptarem ao trabalho, e aqui as notícias não são muito boas, não é? Porque as organizações, operando naquilo que chamamos hoje em dia ambientes mais globais, o grande desafio é fazer cada vez mais com cada vez menos, e, portanto, a questão dos recursos aqui é uma questão crítica, e a exigência e a pressão que é colocada aos trabalhadores, e a questão da tomada de decisão que deriva da intervenção primária, não é? Qual é a capacidade que eu tenho de autodeterminar o meu trabalho e determinar, enfim, o meu destino aqui nesta organização. E, finalmente, na intervenção terciária, é aquilo que se vê mais, é aquilo que nós vemos muito e que nos falam muito, são sistemas já dirigidos para pessoas que ou têm já efetivamente um problema ou estão muito perto disso. E, portanto, falamos muito de questões dos hábitos de vida, da medicina laboral, da terapia laboral, tudo isto são intervenções muito interessantes, muito importantes, muito dignas, mas não levem a mal, ok? E eu, na minha perspectiva, de facto, a grande questão estratégica está na intervenção primária. Portanto, seja como for, as notícias são boas deste ponto de vista. Ou seja, para quem é um empregador, para quem é um decisor político, há múltiplas possibilidades de nós atuarmos sobre este fenómeno. Portanto, o que não é possível alguém dizer hoje em dia é, bom, não há muito a fazer, não é? Quer dizer, as pessoas, acontece, não é? As pessoas são mais débeis e, portanto, pronto, é assim, quer dizer, é o trabalho, ok? Portanto, este é um discurso que hoje em dia não tem, de facto, qualquer enquadramento, nem do ponto de vista laboral, nem do ponto de vista científico, porque, de facto, os mecanismos e a forma de atuarmos sobre o fenómeno já têm uma robustez bastante significativa para nós podermos, enfim, levar isto para a frente. E eu disse-vos que vos ia poupar ao tempo, portanto é isso mesmo que eu vou fazer, só para terminar dizendo-vos então, bom, mas afinal de contas, está aqui esta pessoa a dizer, mas o que é que ele está a fazer exatamente, não é? O que é que este fulano que está aqui a falar, exatamente o que é que ele está a fazer para tentar ajudar e a lidar com estas coisas. Bom, então deixem-me só um minuto para vos dizer que no nosso projeto da Escola de Competências de Vida, nós temos, de facto, pelo menos junto da comunidade, daquelas pessoas que mostram interesse em trabalhar connosco, pelo menos desenvolver um conjunto de programas de áreas de intervenção, o mais variadas, enfim, o mais diversas, para podermos chegar a diferentes públicos e a diferentes necessidades. Então o nosso projeto trabalha questões relacionadas com a motivação, questões relacionadas com a gestão de tempo, questões relacionadas com a gestão de stress, que hoje aqui falamos, a comunicação. Neste momento temos, a propósito da iniciativa da Universidade do Minho com a comunidade e do apoio do PRR, cursos nesta área da comunicação, da liderança também e das equipas.
Se tiverem interesse e alguma curiosidade, deixo-vos este pequeno desafio, está bem? Basta acederem à nossa página de internet da Escola de Competências de Vida. Se colocarem, basta colocar no Google Escola de Competências de Vida. E se procurarem depois em programas, lá no nosso programa do Pro-Stress, podem lá chegar ao final e avaliar a vossa prontidão para a gestão de stress. E é um teste relativamente rápido que vos dá algumas indicações de como é que vocês se podem sentir neste momento. E pronto, estes são os contactos, se vocês tiverem interesse e se quiserem um pouco mais de informação. Muito obrigado e com isto termina a apresentação. Nós é que agradecemos, muito obrigado pela economia de tempo, mas também pela excelente capacidade de síntese, conseguindo-nos clarificar e elucidar sobre este caminho do fenómeno entendido como um fenómeno individual para ser uma questão coletiva, ser uma questão de social e organizacional e, portanto, de todos, digamos assim, da sociedade e não do indivíduo que está em déficit ou que está em baixo ou aquele que se exclui ou se auto-exclui. Portanto, e passar a ser um problema social, um problema de nós na relação enquanto pessoas. Acho que é uma perspectiva extremamente importante. Depois de realçar da sua comunicação também a tónica na prevenção primária, nomeadamente em relação àquilo que pode ser a palavra de esperança, que é, afinal de contas, nós podemos desenvolver novas competências de vida, competências para lidar com aquilo que com os desafios que nos colocam, e esta é a perspectiva daquilo que nós podemos fazer para a mudança social, a nossa mudança, a mudança na sociedade, que é podermos promover as competências das pessoas para terem melhor qualidade de vida. E com este meu comentário voltamos à ligação com as comunicações anteriores, ou seja, de facto, as três comunicações estavam, até parece que foram programadas em conjunto. Apesar de já ter tudo dito, não disse tudo, veio pôr uma tónica muito acentuada e reforçar aquilo que foi já expresso pelos palestrantes anteriores. Muito obrigado. Estamos no limite do tempo do Dr. Jaime Carvalho Ferreira da Silva, que vai ter que se ausentar daqui a pouco, portanto é um compromisso inadiável que já nos tinha avisado e, portanto, dentro de momentos vai ter que sair. Neste sentido, se calhar, se os outros membros da mesa permitirem, alguma questão que se coloque em específico para o Dr. Jaime Ferreira da Silva, dávamos esta prioridade. Professor Joaquim, eu se calhar então colocava aqui uma questão que foi colocada diretamente peço desculpa, ao professor Jaime Ferreira da Silva, e então é o seguinte, que referiu-se a advogados por serem particulares, no entanto também existem os polícias na linha da frente social. No meu caso, com o Estado, por já ter sofrido burnout por excesso de trabalho, a questão é o que deverá o Estado fazer para alterar, embora tenha psicólogos, os mesmos funcionam como a organização quer. Foi hospitalizado, a prática de serviço manteve-se, em caso de recurso posso ter sanções, o que aconselha? Aqui uma situação um pouco particular, mas efetivamente foi dirigida ao Dr. Jaime Ferreira da Silva. Bom, os recursos são sempre limitados e, por norma, as entidades que nos gerem, teoricamente, poderiam sempre fazer mais e melhor. A sugestão que posso dar a cada pessoa que me está a ouvir é que tome em mãos a gestão da sua saúde física e mental, independentemente daquilo que houver do ponto de vista do contexto. Por norma, em organizações gigantescas como o Estado português, convém não esquecer que emprega 750 mil pessoas,
muitas vezes a resposta ao indivíduo é uma resposta lenta. Não há nenhuma crítica da minha parte, é apenas uma constatação. E, portanto, acho que é muito importante essa pessoa ter sinalizado os organismos competentes da entidade onde trabalha, mas é muito importante também, eu diria mesmo fundamental, que tanto ele como eu e como o resto das pessoas que nos estão a ouvir tomem nas suas mãos a gestão do seu bem-estar. Portanto, e isso envolve, aliás, a doutora Catarina referiu isso, o meu colega Rui Gomes também, passa muito por boas práticas do dia-a-dia, boas práticas de saúde, cuidar do sono, da alimentação, fazer exercício físico com regularidade e, na vertente pessoal, evitar o mais possível aquilo que eu digo aos meus pacientes também, todos os fretes e todo o stress que seja dispensável. Muitas vezes, na gestão das relações de proximidade com amigos e família, há necessidade de fazer uma reformulação dos limites, porque há hábitos que estão instalados nas relações e que muitas vezes são demasiado invasivos e que vão prejudicar a saúde das pessoas. Portanto, termos alguém de família não quer dizer que tenhamos que nos dar da mesma forma com toda a gente da família. Às vezes acontece, não há famílias perfeitas, em que há pessoas com quem a interação é mais penosa e, portanto, aí o indivíduo tem mais capacidade de decidir do que por vezes no seio de uma corporação, se não estiver posicionado muito acima na cadeia hierárquica. E, portanto, olhem para as vossas relações de proximidade, porque muitas vezes também existe aí toxicidade que vai interferir com a vossa saúde. E vocês aí têm mais poder para decidirem o que é que querem e aceitam, o que é que não querem, mas aceitam, dar a vossa dádiva de tolerância, mas não esquecer que todas as relações globalmente saudáveis têm nãos que não são negociáveis. Nomeadamente, o não que não é negociável numa relação é alguém aceitar ser agredido física, psicológica ou patrimonialmente por um outro. É o que me ocorre como resposta breve. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Doutor Jaime Ferreira da Silva, percebemos que tem um compromisso. Pois, é verdade. Disponibilizou o seu endereço de e-mail. Sim. E, portanto, se alguém que ainda gostasse de fazer uma pergunta, mas que não pôde... Será bem-vindo, será bem-vindo. Exatamente. Eu vou enviar a apresentação para quem? Para a Dúnia? Pode enviar Dúnia, para mim, sim. doutor. Sim. Pronto, sim. ok, muito bem. Obrigada. Vai já de seguida. Muito obrigado. Boa continuação, muito obrigado pelo convite em nome da Ordem dos Psicólogos. Bem-ajam todos e todas. Obrigado. Obrigado nós. Pronto, e agora sem esta priorização, digamos assim, pela questão de tempo, não temos propriamente uma ordem, quer para a doutora Carolina, quer para o professor Rui Gomes, que questões mais prementes foram colocadas no chat que podemos apresentar, Cátia? Sim, dirigida à doutora Carolina, tem aqui uma questão relativamente que em muitas organizações ainda existem, infelizmente, líderes que pressionam para verificar e testar os limites dos colaboradores. Quando estes entram naturalmente em ruptura, são descartados ou rotulados de incapazes de aguentar a pressão. Como combater esta tendência sem entrar em conflito com a gerência? Se calhar colocava já aqui a outra tem a ver com uma questão se o burnout está mais associado a uma questão de género. Não sei se aqui questiona-se se é a condição de mulher, se digamos tem uma maior predisposição para o burnout ou não. E depois outra é relacionada com a anteriormente, que às vezes há organizações que até passam por serem organizações que tratam bem os seus colaboradores, mas não é isso que efetivamente acontece no seu interior, o que fazer. Por último, qual a diferença entre esgotamento e burnout?
Se tiver dito muitas questões ou se tiver sido demasiado rápida, por favor diga-me, doutora Carolina, que eu volto a repetir. Ok, obrigada. Ok, então em relação ao primeiro aspecto, o que é que muitas vezes acontece? Nós temos alguma noção do que é que nós podemos fazer a nível individual, não é? Relativamente a estas temáticas. Às vezes desvalorizamos esse papel, por exemplo, o papel fundamental dos estilos de vida e de outras práticas promotoras da saúde. Muitas vezes nós caímos num esquema de desânimo, não é? Desânimo muitas vezes aprendido, mesmo que eu faça tudo o que me compete, não vai valer a pena porque estou integrado numa organização que não respeita os trabalhadores e tudo mais. E isso faz com que também não façamos a nossa parte a nível individual porque estamos mesmo convencidos de que ele não vai ser relevante, não vai modificar aquilo que estruturalmente e de forma basilar está errado, não é? Ora bem, muitas vezes isso acontece, que as chefias não têm essa sensibilidade, a própria cultura e a própria política da organização ou da instituição não favorecem a boa saúde mental dos seus trabalhadores, mas uma coisa é certa, os trabalhadores que estão juntos, estão unidos e partilham de uma mesma posição sólida, de que de facto este é um tema importante, e se o meu colega está, por exemplo, numa situação em burnout e a chefia até está a fazer uma espécie de ou mobbing ou a pressionar para que trabalhe mais e para que produza mais, eu tenho o papel e a responsabilidade de não ser o colega que vai incentivar ainda mais a isso, criticando, desmoralizando ainda mais e contribuindo para o mal-estar. Ou seja, se de alguma forma nós e os nossos colegas tivermos uma posição concertada, não é? Não estou a falar aqui do movimento sindical nem nada disso, mas pelo menos estivermos de acordo entre nós que de facto isto é um tema importante e em conjunto também sinalizarmos as chefias nesse sentido, a probabilidade de sucesso é maior do que se eu individualmente for sinalizar a chefia de que estou numa situação de burnout ou de que a saúde mental é importante e todos os meus colegas estão, pelo contrário, a apostar numa postura muito mais individualista, muito mais competitiva, não é? Pronto, isso provavelmente vai ser menos eficaz. Por isso o nosso papel nesta situação, não fazendo nós parte das chefias, é contribuirmos para informar de uma forma conjunta a necessidade de que esse seja um problema a ser abordado. As chefias só se vão preocupar com coisas que de facto mexam com a produtividade, com a produção, não é? Enquanto as pessoas estiverem em burnout caladas e continuarem a produzir, que preocupação é que as chefias vão realmente ter com o bem-estar dos seus trabalhadores, não é? O que interessa é o que sai, o que interessa é o output, é a produção, e por isso nós temos a responsabilidade de, a nível individual, mas também a nível coletivo, sinalizarmos esta situação e fazermos as chefias perceber que se eu não tiver condições, se eu não tiver um ambiente que promova de facto o meu bem-estar, eu não vou produzir, eu não vou fazer mais do que aquilo que consigo fazer. E depois a questão também muito importante aqui do discurso assertivo, não é? Nós muitas vezes pensamos que ou bem que somos passivos, somos submissos, não manifestamos as nossas necessidades e deixamos-nos subjugar, ou no extremo oposto somos agressivos, impomos a nossa necessidade acima de qualquer outra e utilizamos o conflito como forma de lá chegar. E nem um nem o outro, de facto, são a resposta mais adequada. A resposta mais adequada é o discurso assertivo, no qual, de facto, nós manifestamos as nossas necessidades, colocamos-las em cima da mesa, e manifestamos-la de uma forma que é ao mesmo tempo empática, mas assertiva. Conseguimos dizer que não em situações em que de facto justifica dizer que não. Não por teimosia, não por preguiça, mas porque sabemos que de facto temos o direito a dizer que não naquela situação. E este treino do discurso assertivo é uma coisa também muito pouco incentivada, também não convém que as pessoas saibam ser assertivas, não é? E de facto esse treino de assertividade, e para isso precisávamos de toda uma outra sessão de se calhar 2 horas ou 3 horas só para conseguirmos treinar esta competência, de facto iria resolver bastantes problemas que surgem na relação tanto com os pares como com as chefias. Mas pronto, penso que passa muito por aqui, tentando dar uma resposta breve à questão que foi colocada. Depois em relação às diferenças de género, pronto, aquilo que sistematicamente tem sido reportado na literatura é que basicamente todos os tipos de perturbação psicológica são mais prevalentes no sexo feminino, isto não sabemos se esta diferença
diferença tão marcada corresponde de facto à realidade ou ao facto das mulheres reportarem mais, espontaneamente ou quando questionadas, as manifestações de sofrimento psicológico. De facto, se existe estigma associado ao sofrimento psicológico, esse estigma é muito maior nos homens, porque o homem não chora, o homem não sofre, o homem aguenta, ok? E por isso não sabemos se de facto estes são números muito realistas ou se tem mesmo a ver com uma um subreportar, não é, das manifestações de sofrimento psicológico nos homens, e a mesma coisa para o burnout, ok? Está mais reportado nas mulheres, mas não sabemos se de facto esses números traduzem de forma muito fidedigna aquilo que acontece na realidade. Depois, a diferença entre burnout e exaustão foi, e exaustão não, e esgotamento, não é? Nós já falámos aqui, o professor Rui até explicou isto bastante melhor do que eu na fase inicial da sua apresentação. Esgotamento é uma daquelas palavras que na verdade as pessoas utilizam para quase tudo, não é? Por exemplo, uma pessoa que tenha um primeiro surto psicótico teve um esgotamento, uma pessoa que tenha uma depressão teve um esgotamento, pronto, o esgotamento é assim aquela palavra de plasticina que consegue ser moldada e serve para quase tudo. De facto, a distinção que é mais importante fazer é entre stress, entre stress prolongado, stress crónico, entre depressão e ansiedade, e depois entre estas e burnout. Pronto, esta é uma distinção que faz muito mais sentido, e isso acho que tanto eu como o professor Rui já fomos bastante exaustivos nestas definições. Não sei se me esqueci de responder a alguma questão, desculpem. Não, estão todas. Obrigada. Obrigada. Então agora dirigia aqui algumas ao Dr. Rui Gomes. Uma delas é como podemos atuar ao nível da intervenção primária, que políticas públicas, de que género, e se consideraria que seriam bem aceitos pelo tecido empresarial. É uma boa questão, não é? Quer dizer, eu só sou um académico, não é? Não levem a mal, não é? Portanto, não... Vamos lá ver, eu acredito firmemente que não há outro caminho, ok? Eu acho que não há mesmo outro caminho, não é? Portanto, eu acho que em termos gerais, vamos lá ver, a primeira etapa é a mais difícil de todas, que é, de facto, uma sensibilização para o fenómeno. Portanto, e eu acho que hoje em dia essa etapa se não está concluída, está praticamente concluída, ou seja, aliás, o próprio termo vulgarizou-se no nosso dia-a-dia. Portanto, os empregadores, nos resta de facto outra opção, se não olhar para este fenómeno com a importância que ele tem. Não só pelo impacto, como eu expliquei, não só pelo impacto individual, mas principalmente pelo impacto que isto tem depois nos sistemas laborais. Ora bem, o que é que isto significa? Significa que nós, em primeiro lugar, precisamos de sensibilizar os gestores, seja na formação que eles têm, seja académica, em termos da universidade, ou não seja, ou não seja o caso, não é? Portanto, é muito importante, de facto, a sensibilização de quem gera, de quem está em posições de gestão, perceber este fenómeno. E, em segundo lugar, que eu acho que é a grande questão, e é, de facto, o grande desafio, onde eu acho que aqui os psicólogos poderão dar um contributo muito importante, que é explicar que não há saúde ocupacional, não é? E saúde organizacional como coisas diferentes. Na verdade, uma e outra dependem e interagem entre si. Portanto, ou seja, os empregadores têm tudo a ganhar quando têm funcionários que estão na sua plenitude para iniciar mais uma jornada de trabalho. E, portanto, é desta conjugação de fatores entre pessoas bem preparadas, pessoas que estão, de facto, bem do ponto de vista físico e mental, e aquilo que depois é o resultado final que a organização consegue. Portanto, é quando nós olhamos para este todo, da conjugação destes fatores, que eu acho que nós conseguimos sensibilizar quem faz e quem tem a tarefa de gestão para perceber que não há outro caminho a seguir. Além do mais, também há uma coisa que é verdade, que é, de facto, estas novas gerações provavelmente já não estão com tanta paciência para seguir ordens sem pensar e sem questionar. E, portanto, as pessoas cada vez mais estão sensíveis para isto e cada vez menos se querem sujeitar a práticas de gestão que elas, pela forma como são exercidas, colocam as pessoas em dificuldades, não é no imediato, mas a médio e longo prazo. E, portanto, acho que as pessoas também vão cada vez mais, enfim, relatando e se vão insurgindo contra este tipo de práticas muito fechadas. Agora,
Ainda estamos muito longe, como eu disse, a primeira etapa está conseguida, que é chamar a atenção para o fenómeno. A segunda etapa, ainda estamos muito longe de conseguir fazer isto. Na minha perspectiva, a melhor maneira de fazermos isto está na formação dos gestores e fazê-los perceber que não há essa coisa chamada bem-estar individual e produtividade por outro. Não há isso. Isso não existe. Isso é uma má forma de nós concebermos o sistema organizacional. As organizações são feitas de pessoas e as organizações só produzem e se tornam eficientes e eficazes quando as pessoas, todas que lá estão, tiramos o máximo partido das capacidades daquelas pessoas no bom sentido. Ou seja, as pessoas estão bem física e mentalmente para estar ali. Portanto, as duas coisas não são inseparáveis, pelo contrário, as duas coisas dependem uma da outra. E quando nós olharmos para o sistema organizacional como um todo e pensarmos nas pessoas como um elemento fundamental deste sistema organizacional, vamos começar a dar os passos que nós necessitamos de dar para construir aquilo que nós podemos chamar organizações saudáveis. É isto que nós precisamos. Basicamente é isto que nós precisamos. Agora, há bons relatos, há muito bons relatos, né? Há organizações que nos vão dando já boas práticas de estarem a fazer isto no bom sentido. Há más práticas e há más experiências. O que é que eu hei dizer, não é? Elas estão aí, não é? Portanto, é o que é. Muito obrigado. Temos mais uns minutos. Podemos ainda introduzir mais algumas questões. A doutora Cátia tem alguma questão do chat que podemos colocar aqui? Desculpem, posso só dizer uma coisa? Peço desculpa. Sim, faz favor. Eu vou ter consultas, aliás, supostamente já estaria a ter, pronto, e eu não tenho assim muito mais tempo para ficar aqui, peço-vos muita desculpa, mas se houver assim mais alguma pergunta de última hora, eu ainda posso responder, mas depois vou ter mesmo que sair, desculpem. Então, eu se calhar creio que poderíamos terminar com esta, que é uma outra perspectiva dirigida ao doutora Carolina ou ao doutor Rui, que é uma pessoa colocou a questão como podemos falar, ou no sentido de como podemos abordar uma pessoa que suspeitamos que possa estar em burnout. Eu deduzo que seja no sentido, digamos, de conseguir ajudar ou alertar para uma situação que até eventualmente possa não ter consciência de que poderá já estar nesse patamar. Estou Rui, quer responder? Bom, se quiser, a doutora Carolina, se quiser, está à vontade. Mas muito rapidamente, de facto, aliás, eu acho que de facto, vocês estão de parabéns porque colocaram aqui muitas pessoas, isto é acho que é aquilo que nós estávamos há pouco todos a dizer, que há uma maior sensibilidade social para esta questão e a prova disso é a quantidade de pessoas que vieram assistir. 2 ou 3 dicas, ok? Primeiro aspecto muito importante é saber ouvir, ok? Saber ouvir. E não é tarefa fácil, ok? Porque estas pessoas, principalmente quando a dimensão de despersonalização começa a estar muito elevada, elas não têm muita paciência para falar com as outras pessoas, ok? Portanto, não é muito fácil estabelecer a relação. Por isso, em primeiro lugar, não forçar muitas respostas, disponibilizar-se para estar e para ouvir, ok? Portanto, isso é a primeira tarefa muito importante. A segunda, também muito importante, não julgar, porque nós, às vezes, de forma bem intencionada, queremos logo dar um conjunto de sugestões às pessoas, assim, uma espécie de dicas rápidas, de pensos rápidos para resolver o caso. Dificilmente vai funcionar. Porquê? Porque nós sabemos que a pessoa, quando está, de facto, neste estado, é por uma exposição longa ao stress. E, portanto, há uma carga emocional acumulada muito forte, que não se vai resolver com uma conversa, nem que seja de meia hora, 1 hora com aquela pessoa. Portanto, evitar ao máximo, prescrever, por melhor que seja a nossa intenção. E a terceira possibilidade será tentar que aquela pessoa perceba que não tem que ficar assim, okay? Que existem pessoas que a podem ajudar e que existem possibilidades de encontrar apoio profissional para poder falar sobre aquilo que se está a passar com ela. Portanto, eu diria que bem, e depois há uma questão que é fundamental, não é? Que a doutora Carolina falou aqui, não é? Se porventura vocês suspeitarem que, enfim, a pessoa está já num estado em que dá alguma indicação de perigo para si própria, naturalmente que é muito importante vocês falarem com as pessoas
que são das redes sociais e próximas desta pessoa, ok? Portanto, se vocês suspeitarem isso, é muito importante fazerem isso, ok? Não desvalorizarem, ok? Que às vezes fazemos um bocadinho isto, mas este é um dos casos em que, de facto, desvalorizar é uma má ideia, porque é uma pessoa que já está sujeita a este problema de certeza absoluta há muito tempo. E, portanto, tentar que a pessoa perceba que a situação em que ela está e que ela sente e que ela pensa que não há solução, na verdade, há solução, ok? Portanto, é importante ela perceber que deve procurar ajuda especializada para tentar falar sobre aquilo que se passa com ela. Portanto, ouvir, saber ouvir, não julgar e prescrever rapidamente, e terceiro, tentar sensibilizá-la, tentar motivá-la para procurar ajuda especializada. São assim os 3 conselhos que eu vos poderia dar para tentar interagir com a pessoa que está nesta circunstância. Posso só acrescentar uma coisa, professor Rui? Força, claro. Tem a ver com um aspecto que foi aqui referido pelo professor Rui, que de facto, muitas vezes existe o mito, também é um mito social, este aqui bastante difundido e bastante disseminado, que é que se a pessoa ameaça matar-se é porque não o vai fazer. Isto aqui é um mito que já está demonstrado que não é assim, ok? Uma grande percentagem, é mesmo uma coisa muito elevada, de pessoas que cometeram suicídio tinham-no verbalizado pelo menos uma vez a alguém. Pode ser alguém da sua rede próxima, pode ter sido um profissional de saúde, pode ter sido até numa conversa de café. Aquilo que está demonstrado é que a maior parte das pessoas que o faz já o tinha dito. E existe mesmo, é uma coisa que eu ouço os doentes dizerem nas consultas, não é? Fala muito sobre isso, só quer chamar a atenção, coisas do género, ok? E por isso valorizem se de facto ouvirem alguém nas vossas relações pessoais ou nas vossas relações profissionais a falar sobre isto. Isto é um risco real, está bem? Só mesmo deixar este apontamento. E muito bem. Muito obrigado. Eu diria que, no fundo, é importante darmos atenção uns aos outros, olharmos com atenção, cuidarmos uns dos outros, nos vários sentidos, seja desde esta questão do suicídio, seja na questão da ajuda à outra pessoa, sem ser evasivos na privacidade dos outros, nem em demasia, mas cuidarmos das outras pessoas e cuidarmos uns dos outros. Muito obrigado pelo excelente painel que hoje aconteceu aqui. Muito obrigado a todos os participantes extremamente ativos, com comentários recorrentes no chat e que nos vieram colocar uma dinâmica importante neste painel. Vamos continuar. Este é o primeiro de 3 webinars sobre esta temática. E, portanto, convidamos-vos a continuarem a acompanhar-nos nas nossas outras iniciativas, que certamente irão ser tão boas quanto esta foi. Muito obrigado a todos pela vossa presença e pela vossa colaboração. Obrigado. E obrigado.